Fala pessoal, segundo ano nesse programa 10 semanas para a PNO, que a gente traz para vocês os tópicos que representam aproximadamente 70% da prova para vocês estudarem nessa reta final. Hoje, então, a parte de glaucoma, nessa semana. Então, estes são os tópicos de glaucoma que você deve dominar para a sua prova. Ah, Sérgio, vão cair questões diferentes dessa? Vão, a gente sabe disso. Só que neste momento, a maioria de vocês não tem tempo para revisar toda a matéria. Então, o foco dessas 10 semanas é justamente orientar vocês, e por isso que o Oftalmocurso já aprovou mais de que 5.200 colegas, e é por isso que a gente faz essas orientações para vocês. Então, esses são os tópicos, ok? Vamos lá, expectativa para 2025, assim como em catarata, que eu já ministrei essa aula para vocês em catarata, reduziu de 10 a 12 para 8 a 10. Por quê? Porque, de novo, a teórico-prática teve uma redução no número de questões de 125 para 100 questões, ok? Primeiro tópico, então, tonometria. Você precisa saber o basicão, porque a gente vai ter questões como essas, tanto na teórico-prática, quanto na prova de teórica 2, que vão te perguntar as características, seja do Goldman, do pneumotonômetro, do Chiot, qual que é o tonômetro de aplanação, do pneumotonômetro. Então, o domínio de cada um destes tonômetros é de suma importância. Aqui uma questão, por exemplo, de 2018, e eu não quero que você, se isso acontecer por causa de um sinônimo, aparecer a palavra indentação ao invés de indentação, que você erre. Porque a gente sabe que aqui a gente tem um tonopen, aqui um Perkins, que a característica dele é um tonômetro que tem suas roldanas ali que permite que a gente faça a medição do paciente na cama, então também é bom para um teste na madrugada ou bom para um paciente com glaucoma congênito, um Goldman normal e a indentação, que é o Chiot, tá? E aqui ele colocou como indentação, você não vai errar em questão por causa disso. Próximo, ó, características. Qual dos tonômetros abaixo pode ser utilizado em paciente deitado? Tá lá, Perkins. O Pascal é o tonômetro de contorno, que ele tem um chipzinho, como se fosse um processador aqui na ponta, que ele mede o fluxo da pressão intraocular, tanto na diástole quanto na sístole. Então aqui a característica é o Perkins, ok? Vamos seguir. Ainda em tonometria. Fatores de interferência na tonometria. Então, a espessura de córnea, a quantidade de fluoresceína e o astigmatismo. Então, uma córnea mais espessa vai hiperestimar. Um excesso de fluoresceína também vai hiperestimar. A córnea mais espessa é fácil de você lembrar. Como ela é mais espessa, é como se você tivesse que fazer mais força. A fluoresceína, como ela tem um semicírculo maior, tem mais fluoresceína, você tem que rodar mais a rodinha do tonômetro de Goldman, beleza? Qual das situações abaixo superestima? E aí que foi a pegadinha, que é excesso de fluoresceína. E, tá, gente, uma outra pegadinha, porque na pressão venosa episcleral, como estudo de Weber, a gente sabe que aumenta a pio de verdade, não hiper nem superestima. Pronto, então basicão, na hora que você fechar o capítulo de tonometria, claro que aqui é só uma mega revisão para você lembrar de estudar estes tópicos. E lembrando, gente, presencial, oftalmocurso, uma semana antes da prova, sexta, sábado, domingo, 30 horas de aulas. Gonioscopia, então a gente precisa saber das lentes indiretas, como essas duas, aqui a de Goldman, ok? Aqui as lentes tipo Zeiss, e lembrando que essa lente aqui, tipo Zeiss, que tem Sussman e Posner também, ela tem um diâmetro de 9. Então, com isso, ela consegue pressionar a córnea, que é a chamada indentação. E aí é bom para ângulo oclusível. Lá de Goldman, que tem um diâmetro maior, um diâmetro de 12, ela abocanha toda a córnea, então você não consegue indentar. Então, essas são as características, tá bom? Então, 9 milímetros, 12 milímetros, características aí para você. Olha aqui mostrando então lente de Zeiss, é uma lente indireta. Você percebe nesta imagem como que a pressão faz a gente, vou aumentar aqui um pouquinho para você, faz a gente pressionar lá a córnea e abrir o ângulo que estava oclusível. Questão tranquila, isso é o básico que você tem que saber. Sobre a gonoscopia, é correto afirmar, a lente de Goldman permite o exame sobre
depressão corneana ou indentação. Perfeito. Não, de Goldman não, doutor Sérgio, tá errado essa questão. É a de Zeiss, hein, doutor Sérgio? Tá vendo? Tem que estar atento na hora da prova, tá, gente? Então, é a lente tipo Zeiss, Posner, Sussman, que permitem essa indentação. Goldman não, beleza? Vamos lá. Olha aqui, ó. Sobre a gonioscopia, é correto afirmar: o exame com lentes de Cope é realizado na lâmpada de fenda com o paciente sentado. Não, gente. Aí já são os gonioprismas, as lentes diretas. Você tem Cope, tem Hill, tem Hoskin, tem Swain-Jacob. Então são lentes que você observa o ângulo diretamente, ok? Não são através de espelhos. Então por isso que essa alternativa aqui também estava errada. Ó, mais uma, ó. Sobre a gonioscopia, é correto afirmar: o exame com as lentes de Cope é realizado com lâmpada de fenda com o paciente sentado. Não, o paciente deitado. Para a gente ver o ângulo camelular, beleza? Essa é de 2024, então é uma questão recente, né, que foi feita nessa última prova da PNO. E vem lá para você. Na goniolente de Swain-Jacob, a luz proveniente do ângulo é refletida em um ou mais espelhos? Não, porque você vê direto na lente. A refletida é tipo Zeiss, né, ou tipo Posner e etc. Vamos pular a B. A C. O exame com a lente de Posner de 4 espelhos permite diferenciar o fechamento angular do sinequial. Essa que era a resposta, tá? A letra B, vamos voltar nela. A lente de Goldman de 3 espelhos permite visualização direta? Não, gente. Visualização indireta, porque você vê através do espelho. O ambiente bem iluminado e feixe largo de lâmpada de fenda são condições ideais para a sua realização. Não. Então, a pequena fenda para a realização do exame de gonioscopia. Pessoal, então, fechamos sonometria, fechamos gonioscopia. Eu te garanto que a gente vai ter questão de pelo menos um desses dois temas e na maioria das vezes dos dois, seja na teórico-prática ou na teórica 2, beleza? Sinais de lesão glaucomatosa, também adoram, despenca. Tem que saber pelo menos as alterações sobre a simetria e escavação de diâmetro, que a gente vai discutir, defeitos de rima, alterações vasculares e atrofia peripapilar, zona alfa, zona beta. Então esse aqui é o basicão para você estudar. Olha uma questão típica. Essa foi uma questão que foi colocada assim, ó. O paciente foi diagnosticado. Ela é antiga, mas eu adoro ela por causa disso. Porque a gente continua tendo questões como essas ainda nos anos atuais. Paciente foi diagnosticado com glaucoma primário de ângulo aberto, 2007, compressão não medicada de 24, no olho direito. Desde então apresenta pressão intraocular estável de 12, com 3 medições. Retinografia 2007 à esquerda e 2012 à direita. Podemos afirmar. Então você precisa saber analisar. Perceba que aqui, ó, você tinha um sinal de Royot, ok? Só que pequeno. Olha o tamanho que esse sinal foi. E aqui você percebe que a escavação está neste ponto. Aqui na imagem você vai ver uma depressão do vaso. E aqui essa depressão do vaso, esse vaso em baioneta, é que mostra para você como que essa escavação aumentou. Então teve uma progressão de doença neste paciente. Então aqui mostrando, marcando, aqui já mais claro, aumentado, como que o Royot aumentou deste ponto para esse. E aqui, como a gente pode ver, esse sinal em baioneta mostrando que a escavação aumentou, ok? Então a resposta é: existe mais de um sinal visível sugestivo de progressão anatômica. Então essa progressão da patologia é um tópico que o CBO sempre gosta. Vamos seguindo, que é a revisão rápida, só para a gente lembrar. Hemorragia de papila, aqui é uma questão de 2021, mas é um tópico que, se eu pudesse colocar assim, um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, entre a teórica 2 e a teórico-prática. Você tem que saber que normalmente como você observa na imagem, temporal inferior, que é autolimitada, tá? Isso é uma alteração associada no glaucoma de pressão normal também. Então são características como essa que eles vão te cobrar. Próximo, sinal de Royot. Então tem essa perda da camada de fibras nervosas da retina. Pode ser observada no ACT. Tem uma diminuição lá na camada de fibras nervosas. Olha aqui, então a gente teve um Royot antigo, outro Royot naquela questão de 2013, outro Royot 2020. Note, então o note é a perda localizada da rima. Outra é a perda localizada da camada de fibras nervosas. Aqui, gente, é a perda da rima. São itens diferentes, ok? Vaso em baioneta.
que mostra para a gente onde está vindo a escavação. Então o CBO adora isso também, já foi tópico mais de 2 anos, que ele tenta te colocar pela imagem que a escavação está menor, mas vocês têm que considerar o local que o vaso está defletindo, o vaso em baioneta. Sobre os sinais de glaucoma, o sinal é correto. O sinal de Reuter é uma ausência localizada da rima. Não, então a letra A é NOT. Pula B. A hemorragia peripapilar é mais comum no glaucoma? De pressão normal. A letra D. A hemorragia peripapilar é mais comum na região temporal inferior. E a letra B, que está errada, é B de borda, atrofia tipo zona beta, encontra-se mais próxima, porque é B de borda. A alfa, que é afastada. E a B de borda, você tem que lembrar que é aquela que realmente dá uma atrofia, porque a alfa de afastada é só alteração de pigmentação, e como elas têm essa atrofia, pode ter essa deflexão do vaso, dificultando essa passagem de fluxo para ali as células do nervo óptico, ok? É assim que a gente lembra. Olha a questão de 2024. Quentinha, sai no último ano, como você pode observar, a imagem A é a mesma, né, do paciente, aí vai para a imagem B, que você já observa, na verdade não é a mesma, tá? São 2 olhos. O que ele queria dizer aqui para você? Né? Nem foi da deflexão, tem deflexão aqui mostrando, só que aqui a rima está nesse ponto, vou aumentar, só para eu não confundir vocês. Aqui você tem o vaso, e aqui o vaso círculo linear, ó. Então você tem essa diferença aqui, ó, praticamente de escavação, e inferior também. Então tinha uma simetria de escavação maior do que 0,3. Então essa que foi a pergunta dessa questão teórico-prática sobre 2024. Entrar em exames de imagem, UBM e OCT. Ok? Esses dois a banca ama. OCT em retina, a gente sabe que está cobrando pra caramba, mas em glaucoma está começando a despencar. Teve questão de novo de OCT agora na prova de 2024, ok? Então esta foi uma questão de 2014. Então você observa que a de 2014 foi desse jeito e a de 2024 também. Então você vê que tem um sinal de Reuter aqui, uma atrofia da camada de fibras nervosas da retina. O que você esperava? Como aqui está no temporal inferior, na hora que você fosse no mapinha aqui, do temporal para o inferior aqui, ó, então temporal para superior, então temporal para superior, aqui, ó, nessa região mais ou menos, do inferior para temporal, que você tivesse uma deflexão, uma perda dessa camada de fibras nervosas. Por quê? Por causa do sinal de Reuter. Só que o exame estava incorreto, porque, observa, a distância da passagem do OCT está mais distante aqui, mais próximo aqui, então vai dar um erro, ok? Vai dar um erro. Então, por isso que essa questão, ela foi uma questão perguntando sobre se você tinha que repetir o exame, e sim, era importante repetir o exame, porque era um falso exame aqui, beleza? Aqui é de 2024, olha que típico artefato. Essa área preta aqui, então típico artefato, você não pode considerar esse OCT. Então na hora que você vem para analisar aqui embaixo também, você percebe que não tem a continuação da camada de fibras nervosas. Por quê? Porque o aparelho não conseguiu ler. Teve um artefato tampando essa região. Então essa questão também foi igual à questão do último ano. Pessoal, está acelerado? É para ser acelerado mesmo. Antes do Natal, essa aula, para vocês fazerem uma mega revisão, porque não dá para a gente estudar tudo daqui até a prova. A gente tem que focar em alguns temas. 2013, paciente, sexo feminino, 34 anos, hipermétrope de +1. Apresenta ao exame ao exame gonoscópico, ângulo oclusível, porém sem sinéquias. A despeito da iridotomia pérvia em ambos os olhos, a respeito, não é mesmo com a iridotomia pérvia. Resultado do exame da UBM segue abaixo. Qual o provável mecanismo responsável pelo quadro de fechamento angular? Então, pessoal, eles adoram o UBM. E adoram o UBM dessa síndrome aqui, que você observa um apagamento do sulco ciliar com uma íris reta. Reta em platô. É a famosa íris em platô. O corpo ciliar, ele é rodado anteriormente, ok? Ele é rodado anteriormente e aí ele apaga o sulco ciliar, tá? Então,
é um UBM de um paciente com íris em platô. É importante que você entenda os UBMs, aqui está mais claro a imagem. Então o corpo ciliar aqui, ele está rodado anteriormente e tem um apagamento de sulco ciliar e você observa nessa região a íris em platô. Vamos seguir. Já esse é um UBM de bloqueio pupilar. Observa que você não tem o apagamento do sulco ciliar e você não tem a íris reta em platô. Então, você tem, na verdade, uma sinéquia nesta região, né? Íris em Bombay, bloqueio pupilar. Outro tópico que não podemos deixar de estudar, que eu te garanto que é uma questão por ano, às vezes até duas, porque às vezes cai na teórica 2 e na teórica prática, mas é um tópico que vai cair em uma das duas. Sérgio, se você errar esse ano e não cair, gente, claro que a gente erra algumas, a gente acerta a grande maioria. A nossa função é essa, é te dar as estatísticas. Então, pseudosfoliação versus dispersão pigmentar. Você precisa lembrar, pseudosfoliação, mulher, ascendência europeia, idade mais avançada, unilateral, dispersão pigmentar, homem, mais jovem, míope, que depois melhora o quadro, porque acaba o pigmento da íris. Já a pseudosfoliação esfolia por toda a vida, beleza? Tá aqui o resumo. Se você não tiver nossa apostila, se for nosso aluno apenas do programa PNO 65% mais um, você consegue observar aqui as características de cada um. Pode dar o print, só observando, olha lá, PEX, tá? Material pseudosfoliativo, alguma linha de São Paulese, o prognóstico aqui é pior, eu não tinha falado para vocês, instabilidade da zonular, porque essa pseudosfoliação deposita na zônula, então tem uma pseudosfoliação, então tem que colocar um anel de tensão capsular. Dificuldade de dilatação, porque a alteração ali na borda da íris. Já a dispersão pigmentar, olha para você, vê atrofia na média periferia, prognóstico bom e melhora com o tempo, míopes homens, tá? E ali na dispersão pigmentar que eu não tinha falado, pode ter degeneração tipo látice e naturalmente descolamento de retina. Olha aqui uma imagem, quadro clássico mostrando durante a avaliação, né, feita, foi mais alta anos atrás. Quer dizer que a pressão foi mais alta anos atrás, tá? Então era só descrevendo. E aí mostra esse quadro, que essa alteração de média periferia de íris, essa dispersão, esse pigmento aqui na endotélio da córnea, e aqui um aumento de escavação, só que está estável. Por quê? Porque a dispersão pigmentar, ela estabiliza com o tempo. Então eu trouxe essa imagem só para você ver uma característica típica de dispersão pigmentar. Vamos lá. Durante a avaliação oftalmológica, da qual resultam as imagens abaixo, a pessoa examinada de 56 anos apresenta pressão intraocular de 14, sem medicação em ambos os olhos, mas refere que já foi mais alta anos atrás. Então essa imagem aqui, tá, gente? É essa aqui. Então a pessoa, 56 anos, pressão está de 14 e hoje já foi mais alta. O que eu tinha colocado? É mais provável que a pessoa seja branca, míope, porque é dispersão pigmentar. A letra A, sexo feminino? Não, é pseudosfoliação. E as questões entre pseudosfoliação e dispersão pigmentar são questões que eles vão tentar te confundir com as características de uma contra as características de outra. A história clínica relatada não faz sentido, faz total sentido. Depois que o pigmento, esse pigmento aqui, ó, acaba de dispersar, não tem mais pigmento para obstruir o ângulo. A pressão fica boa, né? Deve ser substituído o tratamento nesse momento, visando a redução. Não, você está estável, pressão de 14, você tem que fazer novos exames, fazer o acompanhamento para ver se tem necessidade, se esse 14 é a pio-alvo ou não. Esse é um outro ponto que é importante discutir para a prova, sobre pio-alvo, ok? Já a pseudosfoliação unilateral, mulher branca, facodonese, porque aí tem a pseudosfoliação, os anéis, igual você observa aqui, tem o anel da midríase e da miose, de dia e de noite, o CTR, a dispersão pigmentar não precisa disso, isso aqui é para evitar que o cristalino subluxe, né, para ter essa redução. Aqui a dispersão pigmentar, no endotélio da córnea. Aqui a imagem da dispersão pigmentar, então lembra, esse pigmento vai dispersando, uma hora ele acaba e acaba a obstrução. Então é assim que funciona. Dispersão pigmentar, a gente pode observar aqui que temos síndrome
degeneração tipo látice, que pode levar ao descolamento de retina. Olha lá, se tem descolamento de retina, se tem látice, pode ter um DR regmatogênico, né? Então, mostrando aí para vocês que isso não vai ter na pseudofoliação. Glaucoma congênito. Glaucoma congênito é outro tópico relevante para a prova. O que a gente precisa entender? Pacientes com estrias de Abbe horizontais, com edema de córnea e com buftalmo, com esse diâmetro corneano aumentado. Esses são tópicos importantes. Outro item é o tratamento. O tratamento de escolha no glaucoma congênito é a goniotomia, com as lentes diretas, Hill, Barskan, Swain-Jacob, que a gente viu, quando a córnea está transparente. Quando a córnea desse paciente está opaca, por causa de um buftalmo ou por causa de um edema de córnea, aí você vai fazer a TRO, trabeculotomia, que é a identificação do canal de Schlemm, vai com o trabeculótomo, que você observa aqui, e roda para abrir o canal de Schlemm. São pacientes com trabécula de genesia isolada. Qual o procedimento cirúrgico deve ser indicado inicialmente para o tratamento do glaucoma congênito primário com edema de córnea acentuado? Trabeculectomia com mitamicina? Não, pegadinha, gente. É a goniotomia. O primeiro é a goniotomia. Não caia nessa pegadinha. Eu coloquei aqui de pegadinha para vocês, tá? A TREC não é o primeiro procedimento. Se o olho está sem edema, goniotomia. Se o olho está com edema, trabeculotomia, que é a de baixo. Perfeito? Então, a resposta aqui é a letra B. Tratamento em glaucoma, laser, mais a TREC, complicações de TREC, principalmente, vale a pena dar uma lida na apostila, e os implantes de drenagem. Vamos para essa questão. Olha aqui, o quadro abaixo indica mais provavelmente uma complicação de qual procedimento? Pessoal, sinéquias. Então, provavelmente, a gente teve uma trabeculoplastia laser. Então, a trabeculoplastia laser pode causar sinéquias. A esclerectomia não, a hidrotomia não. E a trabeculectomia, se causasse alguma obstrução, seria do ósseo, não seriam essas múltiplas sinéquias. Está lá mostrando a imagem de trabeculoplastia. Complicações, então, da trabeculoplastia laser. Lembrando que é importante saber a seletiva e a não seletiva. A seletiva é aquela que é um laser de IAG, que reorganiza a malha trabecular, e a não seletiva é ela que faz um furo mesmo no trabeculado. Então pode dar picos de pio, ifema e descompensação do endotélio. Olha a questão de 2017, que aí a gente já viu, como eu falei para vocês, o UBM, eles adoram. Então, um corpo ciliar rodado anteriormente, com apagamento succiliar, íris implantou. E aí vem a pergunta, o paciente apresenta iridotomia patente, pressão intraocular de 25, neuropatia óptica glaucomatosa e campimetria com lesão típica de glaucoma. Além disso, apresenta os seguintes achados na UBM e gonoscopia. Qual a melhor conduta para esse paciente, gente? Goniotomia, trabeculotomia, iridoplastia ou trabeculoplastia. Aqui, gente, é a iridoplastia. Tratamento para íris em platô é a iridoplastia. É o laser na periferia. Lembra, a trabeculoplastia laser, que é fazer o buraquinho ou reorganizar a malha, é para você melhorar a drenagem. Muito bom resultado em paciente com dispersão pigmentar e pseudofoliação. Aqui, você quer abaixar essa íris em platô. Então, você faz um laser aqui na periferia, que é essa imagem. Um laser com uma mira de mais ou menos 500 micra, para diminuir esse ângulo oclusível da íris em platô. Beleza? Pronto, tratamento do glaucoma e implantes de drenagem. O que você precisa saber? Antes disso, está falando de TREC ali, mas a gente tem que falar que o implante de drenagem é importante, ele cai, né? Eu vou falar primeiro, dá só um resuminho, mas eu vou voltar nele lá no final. Mas só para você entender que o implante de drenagem tem que saber lá, Armed, Kruppin, quais são os valvulados, quais que não são, o Molteno, então a gente vai discutir isso. A TREC é muita questão de complicação tipo essa, 2021. Paciente submetido a trabeculectomia, com mitomicina há 3 anos, apresenta-se com pio de 2 mm de Hg, câmara anterior rasa e o seguinte exame de biomicroscopia. Então você observa que tem um vazamento.
né? Tem uma flúor positiva, tem um Seidel positivo aqui. E aí vem a pergunta, qual a melhor conduta nesse momento dentre as abaixo? Colírio corticoide, lente de contato, ressecção da bolha e recobrimento utilizado ou sutura e compressão? Então a resposta, gente, ressecção da bolha e recobrimento utilizando. Por quê, gente? Porque é uma track que a gente vê que é uma track antiga. Então a gente teve e foi utilizada, né? Provavelmente não mostrou ali a mitomicina. Então esse afinamento com essa abertura na track. Então tem que recobrir. Não é uma track nova. Então essas características do que fazer com complicações da track, nos últimos anos tem caído frequentemente. Tem aquela tabelinha do oftalmocurso reorganizada, tirada da Academia Americana e melhorada pelo oftalmocurso. Já aqui é aquela imagem de né, trabeculotomia. Então isso aqui é uma imagem de goniótomo que você gira, entra, procura o canal de Schlemm e roda para dentro da câmara anterior. Olha a resposta. Nos casos em que o canal de Schlemm não é localizado, pode-se convertê-lo em uma trabeculectomia? Pode, é uma das respostas. É necessário o uso de antifibróticos? Não, não faz bolha. Porque o problema na trabécula de genesia isolada, desse glaucoma congênito só com problema no canal, no trabeculado, é você facilitar a drenagem, não está passando. Depois vai para o plexo episcleral, tá? Porque o problema é só o canal. O plexo episcleral está funcionando. Só pode ser realizado nos casos de córnea transparente? Não, é principalmente nos casos de córnea não transparente. Deve ser realizada preferencialmente nos quadrantes, não, superiores. E aqui, para terminar, a gente vai para os tubos. Então, primeiro é o Armed, que é um tubo com restritor de fluxo. O segundo lá é o Molten, da letra B. E o terceiro, e tem o quarto aqui, que é o Express, ok? Então, perguntando, qual imagem apresenta o implante de drenagem com sistema valvular ou restritor? Esse aqui, que é o Armed, o Kruppen também tem. Quando a pio passa de 8, esse sistema se abre. Balvert, falei certo? Acho que falei. Armed e Kruppen, presença de restritores, pio ápice acima de 8. De novo, para fechar, quais os tópicos dentro dessas 10 semanas da PNO que você precisa estudar, que são os mais relevantes para glaucoma. Pessoal, valeu. Lembrando, presencial do oftalmocurso, Belo Horizonte, janeiro, na sexta, começa, acho que é dia 17, é isso mesmo. Valeu, tamo junto!